E aí, turma, finalmente chegamos à aula que vai falar do segundo e último critério de falhas de engrenagens. Mas não vai achando que acabaram as aulas sobre modos de falhas em engrenagens. Ainda tem muito mais, tá? Nessa aula de agora, eu apresento para vocês o critério de Hertz, que trata da falha por durabilidade superficial dos dentes das engrenagens. Olha só essa foto, por favor. Nela, vocês vão ver uma ilustração real de uma engrenagem que sofreu falha por pitting. E pitting em inglês significa crateramento. Agora falando em português, crateramento é uma palavra que diz respeito à formação de crateras, ou seja, está relacionada com o arrancamento de material. Nessa figura eu identifiquei duas regiões que têm o mesmo problema, só que uma com um processo mais avançado do que a outra. Porque normalmente não é que vai sair um pedaço de cavaco grande de uma vez só. O fenômeno ele é progressivo e tipicamente começa com o que chamamos de micropitting. Ou seja, seria um microcrateramento daquela superfície. E é claro, se a engrenagem continuar a operar, o fenômeno não vai regredir. Ao contrário, ele só vai progredir. Quando a gente fala de uma falha superficial de um dente de uma engrenagem, certamente essa falha foi causada por um mecanismo de desgaste. E quando a gente fala de desgaste, a gente está falando, como eu disse na aula passada, de um dos mais complexos mecanismos de falha da engenharia mecânica. O desgaste ele é objeto de estudo da tribologia, e a tribologia estuda o contato, o desgaste e a lubrificação entre corpos. E é claro que o nosso objetivo não é nos debruçarmos sobre os estudos no campo da tribologia, mas eu faço questão de sempre que possível trazer esse assunto à tona para chamar a sua atenção para esse campo do estudo da engenharia que é sensacional. Essas fotos todas que eu mostrei para vocês são de engrenagens que sofreram desgaste superficial. E quando eu falo desgaste, eu estou usando o nome genérico desse mecanismo de falha. Eu digo isso porque existem vários mecanismos de desgaste que causam falha superficial em dentes de engrenagens. Nosso objetivo nessa sequência de videoaulas é justamente tratar os mecanismos de falha que causam desgastes superficiais em dentes de engrenagem. Nosso não, né? É meu, porque você não ajudou em nada, né? Diga-se de passagem, hein? Não ajudou a preparar a aula, tá aí sentado comendo pipoca, só vendo o show. Mas tá bom, a vida é injusta mesmo. O crateramento, que eu disse para vocês que em inglês se chama pitting, é a falha por fadiga superficial em decorrência das variadas repetições de altas tensões de contato. Eu sei que isso está escrito aí, mas deixa eu chamar a atenção para algumas palavras-chave. Por exemplo, fadiga superficial. Ela é uma falha que acontece por conta das repetições dos contatos entre os dentes. E o contato repetido entre os dentes é algo mais do que esperado quando a gente tem aplicações de engrenagens. Aliás, é mandatório, né? Então, é inevitável que tenham essas repetições de tensões de contato. E daí, a engrenagem pode, eventualmente, falhar por causa disso. Um outro mecanismo de desgaste que causa falha superficial em dentes de engrenagens é o scoring. O scoring é um tipo de desgaste abrasivo cuja marca característica é arrancar material superficial e deixa também uma marca característica como se fosse um arranhão. E esse arranhão acontece normalmente na direção do movimento. E daí, como a superfície vai perdendo material, ela fica mais áspera e acaba aumentando a sua habilidade de adesão. E daí, ela vai cada vez mais arrancando material e acaba se tornando um mecanismo de desgaste concorrente com os outros. Geralmente, esse mecanismo de falha tem atuação proeminente por causa dos problemas de lubrificação. E quando a gente fala sobre problemas de lubrificação, existem vários, hein, turma? Mas o scoring fica mais relacionado à falta de lubrificação. Por fim, o terceiro mecanismo de desgaste que reduz a durabilidade superficial de dentes de engrenagens é chamado de abrasion. Como o próprio nome já diz, a abrasão também é um mecanismo de desgaste abrasivo que está intimamente ligado à presença de corpos estranhos. Então, nesse caso, está mais relacionado como, por exemplo, a contaminação do fluido lubrificante. Portanto, vocês conseguem perceber claramente que os problemas de lubrificação contribuem para a ação de dois mecanismos de desgaste superficial de dentes de engrenagens. E eu sei que é intuitivo falar sobre isso, mas a lubrificação desempenha um papel importantíssimo na adequada vida em serviço de engrenagens. Infelizmente, a gente não tem tempo de também abordar esse campo da engenharia que é muito importante, que é a lubrificação. Só que, além das normas da AGMA, tem muita literatura técnica específica e qualificada sobre o tema. Por isso, fica a recomendação para que vocês se aprofundem e busquem informações sobre o assunto.
Olha só, e eu quero te mostrar exatamente onde é que o tema lubrificação está tratado nos livros que são nossa referência no curso de elementos de máquinas. Então, o que eu fiz é, já deixei os livros abertos nas respectivas sessões para que eu possa te mostrar em cada um deles. Nós estamos aqui agora, respectivamente, no Shigley. Então, no Shigley, o assunto lubrificação é tratado aqui, ó, no capítulo 12. Já no livro do Norton, a gente vai encontrar esse tema de lubrificação tratado no capítulo 11. Deixa eu te mostrar aqui onde esse assunto está especificado. Vai descendo, descendo, descendo. Não fica tonto não, hein? Então aqui no capítulo 11, vocês vão encontrar... Vamos lá, vamos lá. Tá chegando, fica calmo. A aula não vai ficar grande. Olha só, chegamos... E aqui estamos, no capítulo 11, o tema mancais de lubrificação, desculpe-me, mancais de rolamento e lubrificação é tratado. Quando a gente está falando sobre o livro do Gustav Niemann, esse tema, e eu falei para vocês, eu tenho esse livro em alemão, ele está tratado no capítulo 16, então, obviamente, eu tive que usar o recurso do Google Tradutor para que eu pudesse identificar que estamos falando do capítulo 16. E só nessa aula, já que eu falei muito outro idioma, eu não vou pronunciar aqui para vocês o que está escrito aí no capítulo 16, para poder não deixar essa impressão de soberba da minha parte, né? Ah, pô, o cara fala inglês, fala alemão, aí é difícil, né? Então eu vou me abster dessa questão aqui no capítulo 16, tá? Quando a gente fala do livro do Mott, esse tema é tratado especificamente no capítulo 16-10. Na verdade é no capítulo 16, só que na subdivisão 10 do capítulo 16. Por sua vez, quando a gente fala do livro do Juvenal, o assunto lubrificação está tratado no capítulo 13. Então deixa eu mostrar para vocês aqui no sumário, Chapter 13. Olha só, tive que fazer, né? Não teve jeito. Cá estamos. Esse é o capítulo 13, onde o livro vai tratar desse assunto importantíssimo. E aí, para terminar, nós vamos para o livro do Collins. E esse tema está abordado no capítulo 10. Cadê você, capítulo 10? Desce mais um pouquinho. Cá estamos. Lubrication. Tá legal? Então fica mais uma vez registrada a minha sugestão de que vocês procurem literatura específica sobre o assunto lubrificação. E para que a gente possa obter uma expressão que represente as tensões superficiais de contato, a gente vai ter que recorrer à teoria de Hertz. E quando a gente fizer isso, nós vamos aplicar o mesmo conceito que a gente fez para todos os modos de falha. A gente vai fazer a imposição de que as tensões superficiais de contato sejam menores ou iguais às tensões superficiais de contato admissíveis. E para fazer isso, a gente vai usar o modelo de contato de Hertz entre dois cilindros. Daí eu vou pedir para você, então, assistir à próxima aula, porque nela eu vou fazer a dedução do critério de Hertz para dentes de engrenagens. Inclusive, deixa eu já ir te avisando, se prepara, porque nessa próxima aula vai ter show. Pega a pipoca aí que o bicho vai pegar.